Looking for ways to keep the kids entertained while traveling? Netflix Games lets them jump into fun, creative adventures at no extra cost. Everything's unlocked with your Netflix membership. From Paw Patrol Academy and Lego Duplo World to Barbie color creations and World of Peppa Pig, there's something for every little explorer. And you don't need Wi-Fi. Kids can play anytime, anywhere. Visit netflixfamily.com/travel tips for all your kids' holiday entertainment. A message from McAfee. I'd say howdy, but I'm not a real cowboy. And I'm not a real alien. We're deep fakes, and because of fakes like us, It's hard to tell what's real. unless you have McAfee. McAfee's scam detector automatically identifies text and email scams. And even deepfake. And it works everywhere, even out on the range. But you're not even a real cowboy. If they're faking it, they're not making it past us. Get award-winning scam detection today. McAfee.com/keepitreal. Olá, bom dia! Terça-feira, 23 de dezembro. Eu sou a Karina Oliveira e junto com o Diogo Oliveira, se prepare para mais um episódio especial de fim de ano. Aqui, do Mundo em 180 Segundos, o seu podcast só com notícias internacionais. Os olhos do mundo se voltaram para a faixa de Gaza. E em 2025, isso deixou de ser apenas uma metáfora. Aqui no Mundo em 180 Segundos, esse conflito foi pauta recorrente durante todo o ano, porque a guerra iniciada em 7 de outubro de 2023, com o ataque do Hamas a Israel, entrou em um novo e alarmante estágio. Do confronto militar, o cenário evoluiu para algo ainda mais grave. Uma guerra marcada pela fome, pelo colapso humanitário, por ataques à imprensa e também por um jogo político internacional cada vez mais explícito. E como chegamos até aqui? Após o ataque surpresa do Hamas, Israel lançou uma ofensiva em larga escala, com bombardeios intensos e incursões terrestres. Ao longo de 2024 e 2025, houve tentativas de cessar fogo, mediações internacionais e acordos parciais, todos frágeis. Em 2025, a guerra atingiu proporções consideradas alarmantes por especialistas e agências da ONU, com Israel sendo acusado de genocídio e de impor uma política de destruição sistemática das condições de vida em Gaza. Alguns analistas até falaram em um saudocídio, ou seja, um genocídio por meio da privação de saúde, alimentos, água e também medicamentos. E falar em guerra em Gaza é necessariamente falar da fome. Em maio de 2025, 2,1 milhões de palestinos enfrentaram risco crítico de fome, segundo a ONU. O bloqueio total de alimentos imposto por Israel desde março fez a desnutrição disparar. 470 mil pessoas chegaram a um nível de fome catastrófica. E durante 30 dias consecutivos, entre março e abril, nenhuma ajuda humanitária entrou em Gaza. Enquanto isso, mais de 116 mil toneladas de alimentos ficaram retidas nas fronteiras, sem autorização para entrar. Hospitais passaram a relatar mortes evitáveis, principalmente de crianças e pacientes crônicos, por falta de comida, água e remédios. E após 11 semanas de bloqueio total, Israel autorizou a entrada de ajuda, apenas 5 caminhões da ONU, com itens básicos como farinha e leite infantil. E a ONU foi muito direta dentro desse cenário. Essa abertura, ela basicamente foi insignificante diante de toda a catástrofe que os palestinos viviam no momento. Inclusive, o próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu havia admitido que a fome tinha virado um problema político e disse que a liberação ocorreu por, abre aspas, razões diplomáticas. This episode is brought to you by Progressive Commercial Insurance. Business owners, meet Progressive Insurance. They make it easy to get discounts on commercial auto insurance and find coverages to grow with your business. Quote in as little as 8 minutes at progressivecommercial.com. Progressive Casualty Insurance Company. Coverage provided and serviced by affiliated and third-party insurers. Discounts and coverage selections not available in all states or situations. Ataques, deslocamentos forçados e civis na linha de fogo. Pois é, com o fim do cessar-fogo, os bombardeios se intensificaram.
Acompanhamos aqui que, segundo a Unicef, 322 crianças morreram em apenas 10 dias e mais de 100 crianças foram mortas ou feridas diariamente desde a retomada dos ataques. Mais de 400 mil pessoas foram forçadas a se deslocar, enquanto escolas, hospitais e pontos de distribuição de ajuda passaram a ser atingidos. Importante lembrar também que em Rafah, ao menos 27 palestinos haviam morrido perto de um ponto de distribuição de ajuda. E testemunhas relataram tiros de tanques e drones contra esses civis famintos. Israel admitiu os disparos, mas seguiu afirmando que se tratavam de suspeitos, mesmo sem provas. E a guerra contra quem registra a guerra. Em 2025, Gaza se tornou o lugar mais letal do mundo para jornalistas. Segundo a organização Repórteres Sem Fronteiras, quase metade dos jornalistas mortos no mundo em 2025 estava em Gaza. Esse dado é muito chocante. Inclusive, se a gente para pegar também alguns dados do Sindicato dos Jornalistas Palestinos, até agosto, 246 jornalistas palestinos foram mortos, outros 520 feridos e ao menos 800 familiares dessas vítimas também morreram. Out of Gaza, where Al Jazeera journalist Anas al-Sharif has just been killed in what appears to be a targeted Israeli E não há strike. como não relembrar um dos episódios mais chocantes, que foi o ataque ao Hospital Nasser, que matou jornalistas da Al Jazeera dentro de uma tenda de imprensa. Israel inicialmente acusou os profissionais de ligação com o Hamas, mas depois admitiu que não havia comprovação e classificou o caso como um, abre aspas, acidente trágico. A ONU classificou o caso como grave violação do direito humanitário internacional. Reféns, prisioneiros e o desenrolar das negociações. Dos 251 sequestrados em 7 de outubro de 2023, os últimos 20 reféns israelenses vivos foram libertados em outubro de 2025, em um acordo mediado internacionalmente. O Hamas também devolveu corpos, mas acredita-se que os restos mortais de dezenas de reféns ainda estejam sob os escombros de Gaza. Os acordos envolveram também a libertação de prisioneiros palestinos, muitos presos sem acusação formal. E mesmo assim, Israel ainda afirma que os objetivos da guerra ainda não foram alcançados. E enquanto ao tabuleiro político global? Dentro de Israel, o cenário é de forte divisão. Aliados ultra-ortodoxos de Netanyahu rejeitam acordos e a criação de um Estado palestino. A oposição acusa o premier de prolongar a guerra para se manter no poder, enquanto seu julgamento por corrupção segue adiado. No cenário internacional, países árabes defendem estabilidade, mas criticam a exclusão palestina das decisões. Já os Estados Unidos seguem como principal aliado de Israel. Pressionam por ajuda humanitária, mas continuam fornecendo armas. Inclusive, a proposta de Donald Trump de transformar Gaza em um resort turístico com deslocamento de palestinos foi amplamente rejeitada e classificada como uma violação do direito internacional. E ainda, a União Europeia segue dividida, o que enfraquece a pressão diplomática. E como fica o dia depois de amanhã? E quais são os riscos regionais? O conflito reverbera em toda a região. Tensões com Hezbollah no Líbano, apoio indireto do Irã ao Hamas, impactos no comércio global, especialmente no Mar Vermelho. E a grande pergunta segue sem resposta. Quem governará Gaza depois da guerra? Israel rejeita o Hamas. A autoridade palestina é vista como frágil e países árabes não aceitam assumir a administração sem representação palestina real. A reconstrução exigiria dezenas de bilhões de dólares, mas ninguém quer financiar sem um acordo político claro. Em 2025, Gaza não é apenas um campo de batalha. É um retrato de um conflito onde fome, armas, política e silêncio internacional se cruzam, enquanto milhões de civis seguem pagando o preço. Aqui no Mundo em 180 Segundos, seguimos acompanhando porque entender o mundo também passa por não desviar o olhar. E esse foi o especial sobre Gaza e seus desdobramentos em 2025. Se você gostou desse episódio, compartilhe com amigos e com familiares. Não se esqueça de dar aquelas 5 estrelinhas. Ah, e fica aqui também o convite para você acompanhar toda a nossa série especial de fim de ano, hein? Para você, um bom dia, uma excelente semana e até mais!
Este episódio usou áudios do The New York Times, The Wall Street Journal, The Telegraph e Al Jazeera.